Olá! Um projeto de lei em análise na Câmara estabelece a manutenção de dados de gestões anteriores como diretriz para a Lei de Acesso à Informação, a LAI. O objetivo da proposta é evitar mudanças de gestões governamentais que acarretem a perda de documentos e informações públicas. A autora da proposta é a convidada desta edição do Palavra Aberta, deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. Bem-vinda, deputada. Bem-vinda, é um prazer estar com vocês aqui do Palavra Aberta para falar desse projeto tão importante. Eu agradeço muito o convite. Nós que agradecemos a sua participação aqui para esclarecer o seu projeto. Eu queria que a senhora primeiro fizesse uma comparação. O que está previsto na Lei de Acesso à Informação hoje quanto aos dados das gestões anteriores? Olha, na verdade, existe hoje um controle que é feito, principalmente no arquivo, pelo Arquivo Nacional, né, pela Lei da Política Nacional de Preservação, onde nós temos pessoas que são responsáveis, existe uma entidade central que controla essas informações. E o que está acontecendo? Teve um decreto agora do presidente, onde descentralizou isso. Então, esse projeto de lei, acima de tudo, tem por objetivo assegurar que todas as informações produzidas em gestões governamentais anteriores sejam preservadas, né? E outra coisa, existe uma lei de acesso à informação e ela precisa ser conectada com a Lei da Política Nacional de Arquivos Públicos, que é uma lei que já existe há bastante tempo. E essa lei que já existe há bastante tempo, desde 1991, ela obriga a gestão a proteger documentos. Então, o poder público tem obrigação de proteger documentos, classificar documentos, porque a gente precisa ter memória, a gente não pode acabar com a memória, com os registros. Então, isso é uma coisa muito séria, principalmente quando a gente está falando de controle social. Com certeza. E aí eu queria que a senhora falasse do seu projeto, se, além de tudo, está previsto algum tipo de punição se esses dados não forem mantidos. Na verdade, o projeto, o que o projeto faz? Ele é muito simples, fazendo um preâmbulo. Na nossa Constituição, inclusive, falando até de um direito de todos nós, tem um artigo, que é o 216, que fala de patrimônio cultural. E nesse artigo, ele fala explicitamente que cabe à administração pública cuidar da consulta a documentos quando as pessoas precisarem. E o que o PL vai fazer é conectar a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, com essa Lei da Política Nacional de Arquivos. Então, ela é muito simples, não tá previsto punição. Mas a questão é que a gente vê que existe uma prática hoje muito famosa de apagar arquivos, principalmente quando tem transição de gestão de município. Muitas vezes um gestor que é de uma corrente política tenta dificultar o ingresso de um novo projeto, de alguma coisa, e dificultar o acesso à informação mesmo, né? Seja por questões políticas, seja para esconder alguma coisa. Então, isso é uma coisa que a população brasileira perde muito. Porque quando a gente perde documento, informação pública, seja por extravio, seja por eliminação deliberada, a gente está perdendo memória institucional, a gente está perdendo a memória do nosso país. E isso prejudica o controle público, isso prejudica o acompanhamento de política pública. Então, a gente precisa, o objetivo desse projeto de lei, Regina, que inclusive foi uma sugestão que eu recebi, né, de uma ONG que chama Fiquem Sabendo, que trabalha muito com controle social e transparência da informação, com esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, eles realmente ficaram muito preocupados. Falaram, o que vai acontecer com a memória documental? O que vai acontecer com tudo que foi produzido pelas gestões anteriores? Então, a gente precisa preservar tudo isso, né? Então, o objetivo desse projeto é muito simples. Ele simplesmente quer conectar a LAI com essa política nacional de preservação, de arquivo de dados, né? E tem previsão de critérios técnicos para a manutenção desses dados? Isso já está previsto, na verdade, nessa lei que é a Política Nacional dos Arquivos Públicos, porque lá eles definem o que acontece. Eles já definem o que tem que ser permanente, quais são os documentos correntes, são 3 tipos de documento.
e quais são aqueles que têm que ser preservados e não podem ser destruídos. O ponto todo aqui é, com o decreto, a gente entrou numa insegurança, porque antes você tinha um órgão centralizado que cuidava da preservação de documentos, que tinha o foco na preservação desses documentos. E agora, isso não acontece mais, porque se vai descentralizar para vários órgãos, eu entendo que tem documentos e tem órgãos que sejam especializados, mas a questão de cuidar do patrimônio como memória institucional, como memória do país, isso tem que caber um órgão único, porque a possibilidade, primeiro, de consulta fica muito mais prejudicada. A possibilidade de você ter concentrado tudo num órgão fica muito mais prejudicada, porque agora vão ter várias comissões em cada órgão, e a gente sabe como funciona, principalmente porque os órgãos, vamos lembrar, a gente tem uma administração pública enorme, a gente tem várias pessoas trabalhando, temos muitas indicações que são políticas, então isso compromete a continuidade de políticas públicas, isso compromete a continuidade de informação. Eu acho que realmente a gente tem que ficar muito atento para que a gente tenha a preservação de todas as informações de gestões anteriores. Só uma última pergunta, nós estamos em ano eleitoral e ano que vem se iniciam outras gestões de executivo estadual e o federal também. Tem chance desse projeto ser aprovado ainda neste ano, deputada? Olha, para ser muito clara, eu adoraria que sim, mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui é colocando um pouco de luz em provavelmente coisas que fiquem ainda mais escondidas, que dificultem mais o acesso. Eu acho que a gente teve tanto ganho com a Lei de Acesso à Informação com a LAI, e a gente teve tanto ganho também com essa política, né, nacional de preservação dos arquivos públicos, que fica muito complicado a gente perder tudo isso. Então, até o ano que vem, esse ano tem eleição, a possibilidade de aprovação a gente sabe que é pequena, mas a gente quer chamar atenção porque o que está acontecendo, na nossa visão, é grave. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos sobre esse projeto em tramitação aqui na Câmara. Eu que agradeço a participação de vocês e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Eu conversei sobre a manutenção de dados de gestões anteriores como diretriz para a Lei de Acesso à Informação com a autora da proposta, deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.